Boa tarde, meus amores. Vamos continuando essa semana de revisão e hoje, terça-feira, nós vamos fazer a revisão de ciências. E a gente tem falado muito nessas últimas aulas sobre o solo. E uma pergunta importante que a gente precisa responder é o que é o solo? O solo é a camada mais superficial que nós temos no planeta, ou seja, ele está bem em cima de outras camadas que existem abaixo do solo. Mas a gente vai dar uma ênfase no solo, por quê? Porque o solo é muito importante para tudo que nós fazemos. Nós utilizamos o solo para plantar, nós utilizamos o solo como base para construir as casas, para fazer as ruas. A gente usa o solo como base para tudo e é muito importante que a gente faça esse cuidado com o solo. Por quê? Porque dependendo da região, dependendo do lugar onde está esse solo, ele possui características diferentes, né? Então, para a gente saber como esse solo é formado, a gente precisa entender que no solo existem rochas bem no fundo do solo, conforme vão surgindo as camadas, existem rochas. E essas rochas, com o passar do tempo, vão se quebrando aos poucos. Isso demora muito tempo. Então, ó, vocês vão prestar atenção, vai aparecer uma foto aqui daqui a pouquinho, tá? A foto vai aparecer aqui para vocês observarem que a rocha está lá no fundo. E essa rocha vai se quebrando, se transformando em pedaços menores. Esses pedaços menores formam também o solo, juntamente com a matéria orgânica, que são os restinhos de plantas, os restinhos de árvore, a matéria orgânica que fica em cima, né? Bem em cima, água e ar também formam o solo. Então, esses 4 elementos ajudam na formação do solo. E aí, a gente vai entender também que o ser humano, como o ser humano causa mudanças em todas as áreas, o ser humano causa mudanças também no solo. Como que o ser humano causa mudanças no solo? Utilizando o solo para asfaltar, para fazer as nossas ruas, utilizando o solo para fazer a base com cimento, para construção de casas. Então, essas são algumas das mudanças importantes que o ser humano realiza no solo. Então, a gente vai chegar na classificação dos solos. Como esses solos são classificados? Esses solos são classificados de acordo com o elemento que eles possuem mais. Então, é feita uma análise e, dependendo do elemento que eles possuem mais, eles são classificados em 3 tipos. O solo arenoso, que é o solo que possui mais partículas de areia nele. O solo argiloso, que é o solo que possui como componente principal a argila, né? Ou seja, partículas maiores de argila. E o solo silt, que é o solo intermediário entre o solo argiloso e o arenoso. E existe também o solo umífero. O solo umífero é aquele que ele é especialmente adubado e é muito fértil. Ele é um solo muito bom para realizar o plantio das árvores, plantio das hortas. Então, ele é um solo muito, muito bem cuidado para que ele consiga fazer com que as plantas se desenvolvam melhor, ok? Então, a gente vai ver também, para a nossa revisão, os diferentes usos do solo. A tia já deu alguns exemplos no início desse vídeo, né, de alguns usos que o ser humano faz do solo. E a gente já a tia acabou de falar da plantação. O ser humano usa muito para plantio de alimentos, né, plantio de árvores. E aí, para esse plantio, o solo precisa ser preparado. Para isso, existem 4 etapas que são essenciais
para que o solo esteja preparado para o plantio. Essas etapas são, primeira, adubação. A gente acabou de falar antes que o solo umífero é muito bom para plantio, mas esse solo a adubação pode ser feita em qualquer tipo de solo. Ele é um tratamento que é feito com o solo bem antes da plantação, e esse solo é preparado com vitaminas, ele é preparado com nutrientes que são essenciais para que a planta se desenvolva. Então, a primeira fase é a adubação. A segunda é a aração. O que é a aração? É quando a gente mexe esse solo, remexe, para facilitar a entrada de ar nesse solo, para favorecer o crescimento dessas plantas. A terceira etapa é a irrigação. Na irrigação, o que acontece? Esse solo é molhado, ele é acrescentado com água, junto com todos esses nutrientes, essas outras fases anteriores que ele já passou, para que a água dê vida para essas plantas, né? Ajude no crescimento das plantas. E a última fase é a drenagem. Quando há o excesso dessa irrigação, o solo já não absorve mais tanto a água e essa água escorre. Então, essa drenagem é importante e é feita com bombas de sucção que sugam essa água, ou então com pequenas valas entre as plantinhas. Então, essa água, de certa forma, escorre, a planta, o solo absorve o que é necessário e o que não é, ela rejeita. Então, essas são as 4 fases para o plantio, né? Das hortas, das árvores e assim por diante. E aí, a gente vai ter também o que a gente tira, o que a gente pode extrair do solo. Nós temos muitas coisas que nós podemos extrair do solo. Nós falamos sobre a extração de minérios e a extração do petróleo. Os minérios são tanto pedras preciosas, quanto, por exemplo, os metais, né? Minérios que dão origem a outros metais. E o petróleo, que é feito com base em uma escavação muito profunda, né? E ele é retirado para quê? O petróleo vira o quê? Vira combustível, vira gasolina, vira óleo diesel, né? E é o que é muito utilizado, né? Nos automóveis que movem, né? Tudo que move a cidade. E aí, uma última coisa que a gente vai falar também é o quê? É sobre os seres vivos e o solo. Somente o ser humano utiliza o solo? Não, nós utilizamos para inúmeras coisas, mas os animais também usam. Os animais também fazem tocas, eles moram no solo, né? Eles se protegem utilizando o solo. E o ser humano precisa, como a tia falou inicialmente no vídeo, ele precisa desse solo como base para a construção de todas as coisas. Nós vivemos em cima do solo. Então, é importante que a gente entenda que esse solo, ele pode ser diferente em vários lugares. E dependendo de onde ele está, ele pode ser mais fértil ou menos fértil. Então, é isso que nós vamos conversar na nossa aula online. Tia mandou exercícios para a gente fazer. Todas as dúvidas vão ser tiradas lá. E qualquer coisa, chama a tia na Agenda Edu. Combinado? Nos vemos na nossa aula online. Um beijinho e até!